Quando você atravessa o portão da escola pela manhã, sente o sol tocando seu rosto, mas por trás da luz, há fileiras de carteiras alinhadas, prontos alojamentos de promessas cifradas. Ali, não se busca o abraço do conhecimento, mas a repetição de fórmulas, o apertar de botões em uma máquina que molda seu futuro conforme metas alheias. Cada riscar de lápis, cada nota colada na prova, ecoa um chamado. Seja útil, seja previsível, seja mensurável. E, sem perceber, você passa de sonho pulsante a engrenagem silenciada, encaixado em engrenagens que giram indiferentes à sua alma. Enquanto você pensa em si como alguém único, há mãos invisíveis que contabilizam seu valor. Horas trabalhadas, tarefas cumpridas, desempenho avaliado. É como se o seu tempo fosse moeda e você, a própria moeda, rodando em bolsos que só se preocupam com o quanto pode render. Esse movimento não é apenas econômico, é espiritual e emocional. É o fenômeno pelo qual a vida, antes caleidoscópica, torna-se mercadoria. Sentimentos, sonhos e desejos embalados como produtos prontos para gôndolas de consumo. Você existe para ser trocado, para ser avaliado por sua utilidade. Num sopro de verdade, perceba que cada cumprimento de norma, cada meta ultrapassada, cada like recebido, é também um grito de sua liberdade silenciada. Conforme Marx nos lembra, o sistema de produção e de consumo transforma sujeitos em objetos, não por maldade consciente, mas por uma lógica que desveste a pessoa de sua essência e a recobre com a capa lisa do servilismo. Quando a vida vira mercadoria, seu coração bate em sintonia com o relógio, e suas emoções são catalogadas em relatórios invisíveis. Eu te vejo. Vejo sua sede de ser visto, sua busca por significado para além da rotina. E entendo a dor de perceber que, enquanto você acreditava caminhar livre, já se tornava parte de um maquinário maior, de um círculo que te pressiona a render. Mas aqui, neste instante, ofereço um convite: respirar fundo, sentir o próprio toque nos braços, ouvir o pulsar da vida dentro de você, reconhecer que antes de engrenagem, você é ser, que antes de número, você é infinito. E nesse reconhecimento, nasce a inquietação que desperta. Seria possível reaprender a viver além do controle para voltar a ser matéria vibrante, matéria sagrada? Quando você sente o peso do dia, antes mesmo de o sol nascer, percebe que a promessa de eficiência se transformou num sussurro insistente. Renda mais, produza mais, seja mais. Esse sussurro se infiltra na sua pele, como um vento gelado que anuncia tempestade, lembrando que cada segundo ocioso é pecado contra a lógica do sistema. Na intimidade do seu cérebro, centros de estresse disparam, liberando cortisol que tinge sua percepção de urgência e medo. A neurociência emocional nos explica que esse estímulo contínuo impede o córtex pré-frontal de arquitetar soluções criativas. Você fica preso ao modo de sobrevivência. Nesse ritmo acelerado, trabalhar mais virou sinônimo de existir melhor, quando, na verdade, reforça o controle que te molda. Sua atenção fica refém de checklists infinitos. Seu valor parece medido pela quantidade de caixas assinaladas. Enquanto isso, o corpo pede pausa, mas a mente está acorrentada à ansiedade. A espiritualidade prática revela que a verdadeira produtividade nasce da quietude interna, do espaço entre um pensamento e outro, daquele instante de silêncio onde a intuição sussurra as direções mais autênticas. É ali que a manifestação quântica encontra terreno fértil, pois cada intenção clara traz vibrações alinhadas com o propósito. Em fábricas digitais e escritórios de vidro, histórias se repetem em loop. Há quem conte sobre programadores cujos cérebros são cobrados minuto a minuto, trocados por linhas de código mais rápidas, sobre agentes de atendimento que têm que responder em segundos, sob pena de perder estatísticas, sobre motoristas de aplicativo que aceitam corridas até se esgotarem, pois cada quilômetro é saldo na conta. Essas histórias não são exceções, mas sintomas de um sistema que valoriza a métrica e descarta a alma. Cada profissional corre numa esteira invisível, exausto, desconhecendo que no balanço entre esforço e vazio, o rendimento máximo se alcança quando se respeita o ritmo íntimo do ser. Ainda assim, existe dentro de você um ponto de luz que não aceita ser consumido por metas alheias. Sinta a pulsação suave do seu corpo, esse compasso orgânico que resiste ao tic-tac implacável do relógio social. É ali, nessa vibração primitiva, que mora o seu valor real. Quando permitir que o silêncio entre, verá que a produtividade com alma brota da harmonia entre ação e presença,
entre fazer e ser. E nesse despertar, o mito da engrenagem dá lugar ao mistério sagrado de cada gesto, cada ideia, cada pulsar do seu coração. Afeto industrial, amor em série e conexões enlatadas. No scroll infinito das redes sociais, os corações se repetem como clones simétricos, todos pulsando em uníssono por atenção. Curtidas são pequenas correntes elétricas que alimentam o vício emocional, mas deixam um eco vazio no peito, como um tambor oco. A neurociência revela que o cérebro registra a recompensa do like no núcleo accumbens, mas ao mesmo tempo, ativa o circuito de comparação social que corrói a autoestima. Você começa a mapear seus relacionamentos não pelo calor do abraço, mas pelo número cintilante que acompanha cada postagem. Quando o ato de se relacionar vira processo de produção de conteúdo, perde-se a magia do encontro. A mensagem sincera é trocada por legendas pensadas, o silêncio confortável pelo ruído de notificações. A espiritualidade prática nos lembra que o amor genuíno é encontro de almas. Sintonia vibracional que ecoa em cada célula, não mercadoria negociada em likes. A manifestação quântica aponta que emoções em altas frequências atraem experiências correspondentes. Ainda assim, é fácil cair na armadilha das emoções baixas, que se mascaram de alegria superficial. Imagine romances prontos para consumo, embalados em fórmulas de roteiro que prometem felizes para sempre, mas descem pela garganta como açúcar sintético, doce na boca, vazio no corpo. Cada reencontro planejado vira cena ensaiada, cada adeus, clipe de despedida. A música suave de fundo conduz o espectador, mas não embala o coração. Você sente no peito a saudade de um toque que não pode ser replicado por filtro digital, a falta de um olhar que vá além do pixel. Mesmo assim, pulsa em você o desejo de relações autênticas. Feche os olhos e recorde o calor de uma conversa sem pressa, a ressonância de duas vozes em sintonia, a presença que vai além da tela. Permita que a frequência do afeto verdadeiro rompa a bolha enlatada, que o amor se manifeste como campo de energia sustentado pela empatia, pela escuta atenta e pela entrega sem expectativa de troca. Nesse espaço sagrado, as conexões ganham profundidade e as relações se revelam alimento para a alma. Sonhos na esteira. Educação como ferramenta de controle. Você entrou na sala de aula com um caderno em branco e saiu com um currículo padronizado, pronto para ser apresentado a recrutadores ansiosos por talentos moldados em série. A lousa branca virou tela onde se desenham profissões que geram lucro, não projetos de vida que geram plenitude. A neurociência mostra que quando a criança aprende por repetição sem sentido, o hipocampo registra as informações como transações automáticas, não como conhecimento incorporado com propósito. Assim, sonhos são consignados a gavetas etiquetadas carreira. Cada curso sugerido, cada dica de mercado, cada estatística de empregabilidade empurra você para uma direção que não partiu do seu coração. A espiritualidade prática ensina que a verdadeira educação alimenta a alma, desperta a intuição e expande a consciência. É ali, na interseção entre mente e espírito, que se manifesta a frequência vibracional dos seus desejos genuínos, não os que o mercado dita, mas os que a sua essência pede. Lá fora, jovens diplomancy em massa, prontos para a esteira de testes comportamentais, entrevistas padronizadas e escalas de desempenho. A padronização anula singularidades, reduz talentos a números num gráfico de aptidões. Histórias reais mostram ex-alunos que, mesmo com currículo invejável, sentem um vazio profundo. Não há propósito, não há chama interna que os impulsione. É como se tivessem recebido instruções sem receber o mapa de si mesmos. Você pode fechar os olhos e sentir o peso deste roteiro externo. Agora perceba a pulsação do seu sonho original, aquele que veio junto com o primeiro desejo de explorar, criar, descobrir. Permita que a manifestação quântica aponte caminhos alinhados com essa vontade profunda. Ouça o tom caloroso do seu coração e escolha, por um instante, investir na educação que nutre a intuição, que celebra o erro como aprendizado e a criatividade como bússola. Nesse resgate, o ensino deixa de ser ferramenta de controle e se torna trilha de libertação. Racionalidade desencantada, você na cadeia das regras. O mundo moderno se ergue e, com suas linhas retas, formulários infinitos,
protocolos que transformam pessoas em protocolos. Max Weber descreveu esse desencantamento. A magia dos laços se desfaz e surge a burocracia, um labirinto de carimbos onde cada cidadão vira número de identificação. Caminhar pelos corredores do cartório, aguardar nas filas do INSS, navegar por menus automáticos, é sentir o fluxo de vida sendo drenado por frases gravadas. Aguarde na linha, próximo chamado, atendimento encerrado. Cada passo é regulado. Cada ação precisa de autorização externa, como se o mundo visível não fosse suficiente para reconhecer sua capacidade de decisão. A neurociência revela que a hiperresponsabilização pela conformidade ativa o córtex cingulado anterior, gerando culpa e ansiedade quando se ousa escapar do script. Assim, a criatividade se encolhe, a espontaneidade se retrai e o coração bate em compasso mecânico. Entretanto, a espiritualidade prática convida você a um contraponto. Existe espaço para o mistério, para o imprevisto, para o sopro divino que desestabiliza a planilha. A manifestação quântica aponta que, ao reconhecer a incerteza como terreno fértil, podemos gerar novas possibilidades. Feche os olhos e sinta a brisa suave que dança entre as frestas da rotina. Ali mora a centelha do inesperado, a faísca que reacende a capacidade de wonder e de criação. Você não é protocolo, você é pulsação, ressonância, energia em constante transformação. Quando permitir que o desencantamento se reverta em encantamento, verá que cada regra é apenas convite para reinventar o seu modo de viver. Cada fila pode ser redirecionada pela intenção clara e cada formulário, uma página em branco onde imprimir sua singularidade. Espelho quebrado, o mercado de si mesmo. Num reflexo fragmentado, você se vê como marca pessoal, projeto de marketing, produto a ser vendido. Branding virou verbo. Você branda sua imagem, escolhe paleta de cores para a vida, otimiza perfis como quem desenha a embalagem. A autoestima se torna volátil como criptomoeda, subindo e descendo conforme o gráfico de seguidores e likes. A neurociência mostra que o sistema de recompensa e o de aversão ao risco dançam juntos, gerando ciclos de euforia e queda livre. Nesse espelho, cada fissura evidencia inseguranças. O que há por trás do sorriso estampado? Que medos se escondem nas legendas cheias de otimismo? A espiritualidade prática nos lembra que a verdadeira imagem não é essa máscara polida, mas a aura invisível que se irradia quando somos autênticos, vulneráveis, íntegros. A manifestação quântica confirma: aquilo que emitimos em frequência de verdade atrai ecos semelhantes. Imagine um influenciador que, dia após dia, se consome na busca pelo conteúdo perfeito. E no processo, esquece do sabor de sua própria essência. Ele celebra curtidas, mas esquece de comemorar o próprio existir. A empatia se perde quando a narrativa vira holograma. Tudo é iluminado, mas nada brilha de dentro para fora. Você percebe, então, que viver como produto consome a própria substância da vida. Ainda assim, há um fragmento seu que reluz como cristal, a lembrança de um sorriso não ensaiado, de um gesto espontâneo, de uma lágrima silenciosa que cura. Feche os olhos e toque esse fragmento. Sinta sua vibração. Reconheça que sua imagem real se forma na ressonância entre o que você sente e o que você compartilha, na frequência que conecta seu coração ao dos outros. Nesse espelho concertado, você não se vende. Você se revela como ser inteiro, luminoso, inesgotável. Da coisa ao ser, rumo à reconexão. Retomar Durkheim é lembrar que a coesão social não deve aprisionar, mas unir na celebração da diferença, que o tecido humano se fortalece quando cada fio mantém sua cor única. Invocar Weber é reconhecer que a burocracia opressora pode ser contraposta pelo encanto humano. Rituais simples, sorrisos genuínos, encontros que não cabem em formulário. Você está chamado a um ato de rebeldia suave. Escolher sentir em vez de medir. Escolher existir em vez de render. Escolher vibrar em vez de calar. Respire fundo. Recorde a frequência quântica que pulsa em cada célula. Deixe que a neurociência emocional suporte seu mergulho na autenticidade. Permita que o coração conduza, não o relógio. Permita que o espírito floresça, não o algoritmo. E ao final deste percurso, olhe para dentro e reconheça: antes de engrenagem, você é ser. Antes de número, você é infinito. Resta a você decidir: continuar a girar na engrenagem alheia ou dançar livre na melodia da sua essência. Que seu próximo passo seja um ato de amor consigo mesmo, um retorno ao mistério sagrado de simplesmente ser.